Hashtag Se Liga na Química. Sou o professor Lucinaldo e na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre equilíbrio químico, enfatizando, destacando a parte de deslocamento do equilíbrio químico ou princípio de Le Chatelier. Então, quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. E essa perturbação externa, os fatores que deslocam o equilíbrio químico, pode ser a concentração, a temperatura e a pressão total sobre o sistema. Relacionado com a concentração, o raciocínio é bem parecido. Nós temos também, é importante destacar que nós temos também a pressão parcial dos participantes. A pressão parcial dos participantes. É importante destacar que nós temos também a pressão parcial dos participantes. Então, para entendermos melhor esses fatores que deslocam o equilíbrio químico, nós vamos estudar a seguinte reação química. Nós temos N2 gás mais H2 gás em uma situação de equilíbrio, formando NH3, gás, amônia. Então, como do lado dos reagentes eu tenho 2 nitrogênios, então vou multiplicar aqui por 2, que 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Como do lado dos produtos eu tenho 6 hidrogênios, então vou multiplicar aqui por 3, porque 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. E essa reação, ela acontece com uma variação de entalpia menor do que zero, ou seja, ela ocorre com liberação de calor. Para que possamos entender o efeito da concentração e o efeito da pressão parcial, vamos imaginar, um determinado recipiente, vamos imaginar um determinado recipiente na qual você tem, o N2, o H2 e o NH3 aqui, em situação de equilíbrio. Se colocar NH3 nesse sistema, o que vai acontecer? Você está aumentando a quantidade de NH3, você está aumentando a concentração de NH3. Então, o equilíbrio ele se desloca para a esquerda, no sentido de minimizar esse aumento. Ou seja, no sentido de consumir a amônia. Agora, detalhe, em vez de você colocar amônia, você vai fazer o seguinte, você vai retirar um pouco de NH2. Então, você vai diminuir a concentração de NH2. Se você diminui a concentração de NH2, o equilíbrio dessa reação é deslocado para a esquerda, no sentido de formar N2. No sentido de formar N2.
Ou seja, se você está diminuindo o N2, o equilíbrio é deslocado no sentido de formar o N2. Ou seja, para compensar essa diminuição da concentração de N2. O raciocínio para a pressão parcial é parecido. Se você aumenta a pressão parcial de NH3, você desloca o equilíbrio, né? Ele é deslocado para a esquerda. Se diminui a pressão parcial de N2, se diminui a pressão parcial de N2, o equilíbrio dessa reação é deslocado para a esquerda. Então, o raciocínio é bem parecido. Um outro parâmetro importante para analisarmos, é a pressão. Então, vamos imaginar, né? Você tem N2, H2N2 e NH3. Aí você tem aqui uma certa pressão, P1. P1. Se aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Se aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Se aumenta a pressão, diminui o volume. Vamos supor que se a pressão seja de 2P1, então diminui o volume. Então, quero que vocês entendam o seguinte: o aumento da pressão favorece o lado de menor volume. A diminuição da pressão favorece o lado de maior volume. E agora, quem é o menor volume e quem é o maior volume? Basta você avaliar o coeficiente estequiométrico. Aqui o coeficiente é 1 mais 3, então aqui você tem 4V. E nesse caso aqui você tem 2V. Então, se essa reação ela ocorre com o aumento da pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume para a direita. Se essa reação ocorre com diminuição da pressão, o equilíbrio ele é deslocado no sentido de maior volume, ou seja, para a esquerda. Um outro fator importante a se analisar é, e vamos pegar aqui a mesma reação química, N2 gás mais 3H2 gás, formando 2NH3, sendo que essa reação, né, ela ocorre com variação de entalpia igual a zero. Você também pode se deparar com essa mesma situação aqui, ó. Você tem N2 gás mais 3H2 gás, formando 2NH3 gás mais energia. O que isso quer dizer, né? Ó, quando essa energia está do lado dos produtos, significa dizer que essa reação ela é isotérmica no sentido direto. Se essa energia estiver do lado dos reagentes, significa dizer que a reação no sentido direto ela é endotérmica. Nesse caso, a reação no sentido direto ela é o que? Exotérmica. E a reação no sentido inverso é o que? Endotérmica. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte: se a reação ocorre com aumento de temperatura, favorece o lado endotérmico.
Se a reação ocorre com diminuição da temperatura, favorece o lado exotérmico. Então, se essa reação, né, aí endotérmico, né, nós vamos representar como endo. E exotérmico, né, nós estamos representando como exo. Como exo. Então, se essa reação ocorre com diminuição da temperatura, o equilíbrio é deslocado para a direita, favorecendo o lado exotérmico. Se essa reação ocorre com o aumento da temperatura, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido endotérmico. Novamente, diminuição da temperatura, desloca para a direita, sentido exotérmico. Aumento da temperatura, desloca para a esquerda, sentido endotérmico. Então, diante do exposto, vamos responder algumas questões do Enem. Diz o seguinte, a primeira questão. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio. Então, vamos sublinhar aqui, ó, diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar. Ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, ou conforme a equação, né? Conforme a equação. Eu vou sublinhar aqui, vou botar aqui a equação. Conforme a equação. Então, nós temos aqui, ó, hemoglobina mais oxigênio, formando aqui hemoglobina oxigenada. Ele diz o seguinte, alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? Então, qual é o fator, né, que vai provocar a alteração na concentração da hemoglobina oxigenada? Pessoal, observe que essa questão do Enem, ele menciona diminuição do oxigênio. Então, raciocina comigo, olha, se você diminuir a pressão parcial do oxigênio, o equilíbrio dessa reação, dessa equação, ele é deslocado para a esquerda. Ou seja, no sentido de consumir a hemoglobina oxigenada. Então, vai ter uma alteração na concentração. Então, diante disso, nós podemos gabaritar a questão. Elevação da pressão arterial? Não, elevação da pressão arterial não. Ele fala, né, basicamente, da diminuição de oxigênio. Então, ele fala basicamente da pressão parcial do oxigênio. Aumento da temperatura corporal? Não, ele não cita se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Redução da temperatura do ambiente? Também não. Queda na pressão parcial do oxigênio. Diminuição na pressão parcial do oxigênio. Se diminui a pressão parcial do oxigênio, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido de consumir a hemoglobina oxigenada, ou seja, vai alterar a concentração da hemoglobina. Corretíssimo a letra D. Diminuição da quantidade de hemácias? Também não. Então, a alternativa dessa questão
é a D de dado. Uma outra questão do Enem diz o seguinte, essa questão. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então, o cloreto, de cobalto, que apresenta coloração azul, quando está em contato com a água, ele muda de cor. Ele forma o cloreto de cobalto, hexaidratado, fica na cor rosa. E essa reação, ele está dizendo que ela ocorre com variação de entalpia menor do que zero. Então, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que, no sentido direto, a reação é iso. E no sentido inverso, a reação é endo. A reação é endo. Diz o seguinte, como você procederia para reutilizar? Então, reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa. Então, se você quer reutilizar um cartão que já está na cor rosa, você tem que trabalhar com condições para que a coloração ela passe a ser azul. Então, o equilíbrio dessa reação química tem que se deslocar para a esquerda. Para a esquerda, porque já está rosa. Já está rosa. Então, para você reutilizar, o equilíbrio tem que ser deslocado para a esquerda, para atingir a coloração azul. Então, vamos analisar. E para que o equilíbrio se desloque para a esquerda, o que tem que ser feito? Se a reação inversa é endotérmica, tem que ter aumento da temperatura. Porque o aumento da temperatura, ele favorece o sentido endotérmico. Então, eu já posso gabaritar a letra D. Ó. Aqueceria com secador de cabelo. Vai aumentar a temperatura, desloca o equilíbrio para a esquerda, no sentido do azul. Isso é um processo de reutilização. A letra A diz o seguinte, resfriar. Não, se você resfriar, você está diminuindo a temperatura. Então, desloca para a direita. Está errado, vai continuar rosa. Borrifar com spray de água. Não, se você coloca água, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, assim como na letra A. Vai continuar rosa, mas o equilíbrio tem que ser deslocado para a esquerda, para mudar a coloração. Envolver com papel alumínio, não, isso não é fator que desloca o equilíbrio químico. Embrulhar com guardanapo de papel, também não, isso não é fator que desloca o equilíbrio químico. Basicamente, os fatores é pressão total, temperatura e concentração, ou pressão parcial. Então, a alternativa dessa questão é a letra D de dado. Hashtag se liga na química e até a próxima aula.